Filho Jesus, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam permanentemente em cada um dos nossos corações, amém? Irmãos, nós estamos tão alegres, desde o domingo passado fomos tão surpreendidos. Alguém estava aqui no culto de domingo passado à noite? Levanta a mão. Vocês viram o que aconteceu? O nosso culto que começou às 7 horas da noite, ele terminou às 11 da noite, amém? Foi verdadeiramente um momento marcante para nós como igreja. Além do fato de que também ouvimos testemunhos acerca daquilo que o Senhor fez ontem à noite no culto de jovens, foi também, pela graça de Deus, um verdadeiro derramar do Espírito Santo. E hoje pela manhã, nós tivemos batismo nessa casa, amém? Hoje, pessoas estavam sentadas no chão, tamanha quantidade de pessoas que nós recebemos aqui nesse culto de celebração, e nós tivemos, pela graça de Deus, 31 vidas que se batizaram e que confessaram publicamente ser Cristo Jesus o seu único Senhor e Salvador de suas vidas, amém? De fato, nós nos alegramos tudo aquilo que o Senhor tem feito. Queria reforçar algo que foi falado aqui. Porventura tem alguém aqui que você é casado? Levanta a mão para eu ver se você é casado. Glória a Deus. No dia 22 de março, esse mês, nós teremos um seminário para casais. Então gostaria de incentivá-lo a você de maneira nenhuma ficar de fora. Nós já falamos aqui, mas a partir de domingo que vem nós vamos trazer ainda mais clareza e luz acerca disso que nós realizaremos como igreja. Nós cremos que o Senhor nos chama para sermos de fato um povo onde nós testemunharemos famílias fortes e casamentos saudáveis. Amém? Então não deixe de participar, mas não venha simplesmente como se fosse apenas mais um evento, mas venha com seu coração aberto, para que aquele que é todo poderoso para transformar casamentos, possa transformar o seu. Talvez você fale, pastor, mas o meu casamento está muito bom, então venha, porque você não precisa de vir só para um hospital, você pode vir para a escola também. Você sabe que tem muita gente que tem que ir para o hospital porque não vai para a escola antes. É claro que estou falando aqui, estou falando de casamento. Então, cursos para casais, seminário para casais, não é só para quem precisa de salvar o casamento. Mas não, são momentos onde nós ouvimos e aprendemos acerca de princípios. E talvez quanto mais colocarmos, ou talvez não, certamente, quanto mais colocarmos em prática esses princípios, com certeza mais bem sucedido nós seremos. E se porventura também o seu casamento está passando genuinamente por uma batalha, saiba de algo também, o Senhor pode usar dessa oportunidade para transformar a água em vinho, amém? E a última pergunta, tem alguém aqui que está noivo? Levanta a mão, você está noivo? Glória a Deus, muitos noivos. Olha só, no mesmo dia onde teremos o nosso seminário de casais, nós vamos ter também o curso de noivos, tá bom? O seminário de casais vai acontecer aqui, no prédio, aqui na nave principal, e curso de noivos vai acontecer em uma de nossas salas. Então também, se você está noivo, não deixe de realizar o nosso curso de noivos, glória a Deus. Abra sua Bíblia, no 4º livro do Novo Testamento, o Evangelho de João, no capítulo de número 3. João capítulo 3. Nós vamos ler e depois vamos orar. A Escritura diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus:
em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para todo o que nele crê, tenha a vida eterna. Aleluia. Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, com as suas próprias palavras, peça para o Senhor falar com você, peça para que haja revelação, peça para que você, de fato, seja marcado pela revelação da palavra. Ore agora onde você está. Coloque as mãos no seu coração. Papai de amor, nós te pedimos nesta hora que o Senhor nos conceda a graça de recebermos revelação do alto. Nós oramos para que, de fato, cada palavra escrita possa se tornar uma palavra viva no nosso interior. Nós oramos para que os nossos olhos sejam abertos para entender tudo aquilo que o teu Espírito deseja ministrar ao nosso coração. Nós te pedimos que sejamos surpreendidos pelo teu poder. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Amados, o Senhor nos deu esta palavra para que pudéssemos então compartilhar nesse dia, que é um dia tão especial, tendo em vista que aqui na nossa igreja nós tivemos batismo. Eu ministrei essa palavra hoje, na nossa cerimônia de batismo, e farei agora mais uma vez. E eu intitularia essa mensagem de você nasceu de novo. É como se literalmente uma pergunta é o tema dessa mensagem. E essa é a pergunta que eu quero te fazer. Você nasceu de novo? É interessante que aqui nós temos um relato tão maravilhoso, que é essa conversa de Jesus com Nicodemos, um grande mestre da lei. Essa basicamente foi a tônica daquilo que Jesus estava dizendo para Nicodemos. E nós poderíamos afirmar, meus amados irmãos, que o novo nascimento é o tema bíblico mais importante. Não existe tema mais importante do que o novo nascimento. O Evangelho é o coração da Bíblia. E nós nascemos de novo quando nós recebemos o Evangelho. Portanto, essa é uma questão de vida ou morte. Você tem noção que se é uma questão de vida ou morte, nada é mais importante do que isso. É como se hoje eu te perguntasse: você está preparado para o grande dia? Você está preparado para o dia em que Ele virá nos buscar? Não faz sentido nós fazermos tudo aquilo que fazemos se não estivermos preparados para esse dia. Aqueles que nasceram de novo estão preparados. Você pode dizer amém por isso?
Irmãos, é interessante que Nicodemos, ele era membro do Sinédrio. Inclusive para nós é até difícil compreender um pouco o significado dessa corte, que era chamada de Sinédrio, tendo em vista um contexto que não se assemelha ao nosso hoje no Brasil, porque naquela época em Israel, nós tínhamos então uma verdadeira mistura entre o poder religioso e o poder político, tendo em vista a maneira com a qual a nossa nação, de fato, ela é organizada, nós não temos essa mistura. Aqui então no Sinédrio, você tem aqueles que eram simplesmente os homens mais poderosos do ponto de vista religioso, mas que eram também os principais governantes. O Sinédrio se assemelharia hoje também, do ponto de vista de governo, à nossa Suprema Corte, a Suprema Corte da nação. Nicodemos era um mestre da lei, além do fato de ser um homem muito poderoso. E é interessante que esse homem tão poderoso, do âmbito religioso, do âmbito político, ele se achega a Jesus com um verdadeiro interesse, demonstrando também uma humildade. Ele vira para Jesus e diz: mestre. E ao chamar Jesus de mestre, no original literalmente ele chamou Jesus de rabi. Ele estava reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele então verdadeiramente estava com o desejo de entender quem era Jesus. Ele tinha o desejo porque ele ainda não tinha compreendido quem era aquele homem. Uma coisa era um fato: ele sabia que não se tratava apenas de um carpinteiro. Todavia, ele ainda não tinha clareza na sua totalidade de quem era Jesus. E algo que me chama a atenção aqui, olha na sua Bíblia, no versículo de número 2, a palavra de Deus, ela diz que esse encontro, que esse diálogo, aconteceu no período noturno, à noite. E é interessante porque do ponto de vista natural, para nós talvez não faria tanta diferença, se Nicodemos tivesse conversado de manhã, ou se evidentemente, como sabemos que ocorreu, a conversa foi à noite. Inclusive, comentaristas bíblicos se dividem em duas possibilidades pelas quais esse diálogo tem acontecido no período noturno. Existe uma linha de pensamento que acredita que essa conversa aconteceu à noite, simplesmente porque Nicodemos não gostaria de se expor, tendo em vista o seu poder, a sua posição, e então ele havia procurado Jesus à noite para que as outras pessoas não o vissem, para que as outras pessoas não vissem ele conversando com Jesus. Por outro lado, alguns acreditam que o fato de terem conversado à noite está exclusivamente ligado com a obviedade de que a agenda de Jesus era muito cheia. Jesus tinha uma agenda muito preenchida. Agora, o que eu acredito, irmãos, é que no nosso caso, uma aplicação que nós podemos fazer é que para nós não faria diferença se tivesse sido em outro horário, ou até mesmo por qual desses motivos, por qual desses dois motivos a conversa aconteceu à noite. Mas uma coisa que eu sinto para te falar, é que todas as vezes que um homem se encontra com Jesus pela primeira vez, Jesus sempre o encontra na sua noite mais escura. Talvez se você passa por circunstâncias onde você literalmente não vê a luz no fim do túnel, talvez você não consegue contemplar qual seria a saída, qual seria a solução para aquilo que tem acometido você. Eu quero te falar uma coisa: toda noite escura pode ser também um encontro com aquele que é o sol da justiça. Nicodemos naquele dia, Nicodemos naquela noite, ele se encontrou com Jesus. Nós estamos aqui neste culto à noite, e que mais uma vez o Senhor Jesus possa se revelar
a pessoas famintas e sedentas por conhecê-lo. Alguém aqui tem desejo de conhecê-lo? Eu tenho desejo de conhecê-lo. Irmãos, algo também que salta aos nossos olhos, eu quero desafiá-lo a olhar para a sua Bíblia, assim como eu fiz referência ao verso 2, vamos ler. O verso 2 diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E o que me chama a atenção e salta aos nossos olhos é que no verso 3, a Escritura diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você prestou atenção que o versículo de número 3, ele começa dizendo que Jesus respondeu, mas quando você volta no verso 2, não aparece nenhuma pergunta realizada por Nicodemos. Como que Jesus responde algo que nem mesmo ele foi perguntado? Eu quero te falar uma coisa: o Senhor Jesus é tão poderoso, que Ele tem poder até mesmo para responder aquilo que nós nem sabemos perguntar, porque Jesus sabe qual é a nossa maior necessidade. O Senhor Jesus nos conhece por inteiro, e Ele então diz essas palavras tão poderosas para Nicodemos. A pergunta que eu tenho para lhe fazer hoje, nessa noite, meus amados irmãos, é: você conhece Jesus? E olha, não gostaria que ao ouvir essa mensagem, você simplesmente pensasse na pessoa que está do seu lado, que nós possamos aqui estar nesse lugar, no lugar de Nicodemos, e que nós possamos nos expor à possibilidade de termos um encontro real e palpável com aquele que é o dono de todas as coisas. Amados, o fato é que aqui, Nicodemos não tinha condição de ver o reino. Nicodemos não tinha conseguido enxergar o reino. A prova é tanta que o próprio Senhor Jesus disse a ele, que se alguém não nasce de novo, não pode entrar no reino. Por isso, irmãos, eu quero te falar uma coisa: pode ser que ao estar em uma reunião como essa, você sinta talvez um arrepio, quando nós entoamos cânticos ao Senhor. Mas a pergunta não é se você fica arrepiado quando você escuta uma música. Pode ser inclusive que alguém aqui já tenha testemunhado milagres em sua vida. Mas a pergunta não é se você já recebeu algum milagre na sua vida. A pergunta não é se você gosta do culto. Pode ser que tenha alguém que está vindo aqui nas nossas reuniões simplesmente porque gostou do culto. E talvez você chama alguém para estar conosco porque você diz: nossa, vamos ali comigo, tem um culto muito legal. Mas eu quero te falar uma coisa: a pergunta do Senhor para você não é se você gosta de culto, não é se você é cheio de amigos aqui na igreja, se você anda com uma galera legal, descolada. A pergunta, meus amados irmãos, é se você nasceu de novo. Você nasceu de novo? Se você não sabe responder essa pergunta, qualquer outra informação seria completamente inútil. Se Deus não te deu um novo nascimento, você não pode receber de outra maneira. Irmãos, nós vemos aqui de uma maneira muito clara, Jesus inclusive atacando a salvação por obras, a salvação por méritos. Quando o assunto é salvação, você não pode trabalhar por ela. A salvação, ela é exclusivamente recebida pela fé. É como se nós pudéssemos afirmar que a salvação, ela é como uma tomada, que nenhum de nós temos poder para acender. Oh, meus irmãos, e dentro desse contexto, nós temos no versículo 4, acompanhe comigo, uma pergunta que agora Nicodemos faz. Depois de receber uma resposta sem ter perguntado nada, agora Nicodemos faz uma pergunta. E ele diz: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? É quase que uma unanimidade entre os comentaristas bíblicos de que essa tenha sido uma pergunta retórica.
de que Nicodemos não estava sendo literal, mas também, por outro lado, não estava sendo irônico, porque talvez a ironia, ela poderia representar um descaso com a conversa, e não era esse o coração de Nicodemos. Nicodemos era um homem muito inteligente, ele sabia que do ponto de vista biológico, seria impossível um homem velho regressar ao ventre materno. A grande questão é que Nicodemos se vê em meio a uma completa dúvida, Nicodemos se vê em meio a uma completa impossibilidade. Em outras palavras, ele achou que essa conversa estava profunda demais. Como assim ter uma segunda chance? Nicodemos estava muito interessado nessa conversa, e a verdade é que ele não tinha a menor noção, mesmo sendo um conhecedor da lei, ele não tinha noção de como ele poderia nascer de novo. Oh, meus irmãos, a desconfiança dele era que Jesus estava prometendo coisas grandes demais. Você sabe que os judeus, eles esperavam um reino visível. Os judeus, eles esperavam um reino que os livrasse do Império Romano e trouxesse justiça sobre a terra. Era isso que os judeus estavam esperando. Mas hoje, ao olhar para essa história, nós podemos nos lembrar daquilo que verdadeiramente nós sabemos com respeito à obra que o Senhor Jesus veio estabelecer aqui na terra, estabelecer o seu reino, de que o reino de Deus, a justiça de Deus, não se trata, não se resume a um governo terreno. Irmãos, não é sobre um novo governo, ou sobre novas instituições, mas o reino de Deus é sobre novos homens, o reino de Deus é sobre novas mulheres, o reino de Deus é sobre novas vidas, e o reino de Deus é sobre novos corações. Meus amados, a nossa esperança nunca virá de um governante humano, a nossa esperança nunca virá de um governo terreno, embora obviamente nós podemos e devemos orar por isso. Nós precisamos estar com os nossos olhos fitos no céu, de onde vem o nosso socorro, ou nos lembrarmos que aquele que faz do céu a sua morada, também escolheu o nosso interior para estabelecer um tabernáculo, e Ele vive dentro de todos aqueles que nasceram de novo. E no verso 5, nós temos aqui então, Jesus falando sobre um nascer, aonde ele se refere a um nascer de águas, mas ele vai além, ele também diz nascer do Espírito, e obviamente nós acreditamos que essas duas coisas se referem à mesma coisa, e talvez se Jesus tivesse falado apenas sobre nascer de águas, isso faria sentido para Nicodemos, tendo em vista que águas, de fato, era algo muito simbólico para aquele povo, tendo em vista a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, ou até mesmo o batismo que era realizado por João Batista. Mas Jesus, ele não diz apenas águas, ele diz, é necessário nascer do Espírito. O que isso significa? Eu estava hoje pela manhã dizendo para aqueles irmãos que iriam descer as águas, eu disse a eles, meus amados irmãos, nascer do Espírito nos remete ao fato de que não basta você ser batizado do lado de fora, nós precisamos ser batizados do lado de dentro. Não basta as águas tocarem apenas o nosso corpo do lado de fora, as águas precisam tocar o nosso interior, águas de arrependimento. Não basta apenas uma cerimônia, apenas um rito. O que tem poder é o que acontece de dentro para fora.
Nicodemos, você precisa nascer do alto. Você precisa de receber novos olhos, uma nova mente, um novo lar, uma nova vida. Quando você nasce de novo, você recebe inclusive um novo pai. Oh, meus irmãos, essa noite eu estou aqui para te perguntar: você nasceu de novo? Será que você tem convicção em responder essa pergunta? O mestre da lei foi pego de surpresa. Aquele que talvez aparentemente sabia tanto, ele se vê em um contexto aonde a sua impressão era: eu não sei nada. Porque para ele era muita loucura entender essa nova chance, essa segunda chance. Por isso que ele disse: mas será que nós podemos entrar no ventre materno e nascer pela segunda vez? Hoje eu estou aqui para te dizer algo: o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Mas então, pode ser que você pense: pastor Vinícius, mas então eu tenho um grande problema, porque eu já joguei fora a minha segunda chance. Pode ser que eu já tentei novamente, mas eu estou aqui para te falar: o nosso Deus, Ele é o Deus da segunda chance, depois da 34ª chance. O nosso Deus, Ele é o Deus da segunda chance, depois da 100ª chance. Enquanto Ele não voltar, a porta continuará aberta. Você pode crer em um Deus que te dá uma segunda chance. Talvez pode ser que alguém aqui tenha muita vergonha pela quantidade de vezes que você já tentou. E você pode talvez falar: eu tentei, mas eu caí. Mas hoje eu estou aqui para te dizer que se você nascer de novo, você pode até cair, mas é a graça do Senhor Jesus que te levantará. Portanto, meus irmãos, o conserto mais importante que um homem precisa ter é o seu conserto com Deus. Se talvez você está aqui nesse lugar de precisar de viver um conserto com Deus, não saia desse culto sem realizar aquilo que hoje o Senhor te chama para fazer. No verso 6 nós vemos um avanço de Jesus, e ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É como se a pergunta de Nicodemos para ele era: Senhor, mas como que você gera esse tipo de gente? Irmãos, carne gera carne, homens geram outros homens pecadores também, mas o Espírito não. O Espírito não. Você que é casado, você é um homem pecador. Se você ter filhos, você irá gerar outros homens pecadores. Todo homem nasce pecador. Nenhum homem se torna pecador após ter cometido o primeiro pecado. Pelo contrário, todo homem comete o primeiro pecado por ter nascido pecador. Ser pecador é a natureza. É por isso que o novo nascimento, o nascer do Espírito, é uma troca de natureza. E aqui o próprio Senhor Jesus faz referência ao vento. E é interessante que no original a palavra Espírito e vento são a mesma palavra. Ou seja, irmãos, o Espírito sopra. Isso nos mostra que pode ser que você inclusive não saiba como isso vai acontecer. Pode ser que você não saiba como tudo isso será feito. Mas uma coisa eu quero te falar, uma coisa eu te digo: é impossível você ignorar os efeitos da salvação. Você pode não saber como ela ocorre, mas as implicações dela são visíveis na sua vida. Porque a conversão bíblica, ela é uma mudança transformadora, miraculosa e interior.
ela é sobrenatural e ela tem o poder para nos mudar por completo. Por isso, é impossível você afirmar que nasceu de novo e não testemunhar mudanças, novos hábitos, novos costumes, novos valores, novos posicionamentos. Tudo isso está dentro desse pacote de um novo coração e uma nova vida. Conversão, irmãos, é algo muito sério. O novo nascimento, ele não é um conjunto de regras a serem seguidas, mas uma transformação sobrenatural. Talvez você fale: pastor, eu reconheço algo, eu ainda luto contra o pecado. Eu quero te dizer, se talvez você luta contra o pecado, certamente você nasceu de novo, porque quem não nasceu de novo não luta contra o pecado. Quem não nasceu de novo se entrega para o pecado. E se você luta, você precisa lutar com as armas certas. A grande questão é que muitos ainda caem porque estão lutando com armas erradas. Você precisa de aprender a vencer a tentação como Jesus a venceu. É por isso que talvez, se você está caindo muito em tentação, é porque lhe falta palavra. Lhe falta palavra no seu interior, lhe falta palavra na sua boca. Nós vencemos a tentação do diabo com a palavra de Deus. Quanto mais palavra, quanto mais palavra, quanto mais palavra, mais a sua mente é renovada. Aí a tentação, ela começa a perder a sua força. Meus amados irmãos, hoje é um dia de nós entendermos o quão sério é o tema conversão. Sabe por quê? Eu quero ser bastante honesto com você. É muito fácil imitar a fé cristã. Você pode aprender aqui alguns jargões evangélicos. A graça e a paz, irmão. Misericórdia. Talvez pode ser que você tenha esse vocabulário crentez. Mas você precisa de saber que existe uma clara e evidente diferença entre aquilo que é encenação e aquilo que é realidade. A questão não é se nós temos o evangeliquez na nossa boca, mas a questão é se nós temos Cristo no nosso coração. O evangelho, irmãos, é uma mudança de natureza. E eu vou te contar mais. Essa mudança de natureza faz com que aqueles que nasceram de novo não se tornam homens que simplesmente estão de malas prontas para ir para o céu. Tem tanta gente que talvez perde a esperança nesse mundo, e não que você tenha que esperar por si só algo de bom, mas eu quero te falar uma coisa: nascer de novo, viver uma transformação, uma conversão genuína, não é apenas agora contemplar um povo que está de malas prontas para o céu. Mas o novo nascimento faz com que esse povo, além de estar com as suas malas prontas para o céu, também passam a viver na terra de uma maneira diferente. Também passam a encarar as suas vidas cotidianas de uma maneira diferente. Você não precisa esperar simplesmente o mundo acabar. Você tem o desafio de viver nessa terra. Sabe como? Como alguém que nasceu de novo, como alguém que não apenas nasceu da carne, mas nasceu do Espírito. Oh, irmãos, o Evangelho cria uma nova humanidade. O que a terra precisa é de uma nova humanidade. Por isso, eu posso te afirmar a respeito desse lugar onde nós estamos. A igreja, ela não deve ser um lugar onde o evangelho é apenas ouvido. Por mais que, graças a Deus, ao entrar aqui você ouve o evangelho, mas a igreja precisa se tornar um lugar onde o evangelho, além de ser ouvido, ele é visto. Que as pessoas, ao entrar aqui, ao nos fazer uma visita, que elas possam não apenas ouvir, mas que ao estar do seu lado,
que essas pessoas possam ver o Evangelho. Jesus, ele falou para Nicodemos, se você entender o coração de Jesus: Nicodemos, eu sei quem é você, eu sei que você é um bom marido para sua esposa, eu sei que você é uma pessoa de uma boa ética, de uma boa conduta moral, eu sei que você é um bom pai para o seu filho, eu sei que você é um pregador, é um professor de escola bíblica dominical, eu sei que você canta no culto, eu sei que você arrebenta nas suas células, eu sei que você cumpre todas as cerimônias. Mas Nicodemos, sabe qual é o seu problema? Você ainda não nasceu de novo. Você pode fazer tudo certo aqui na igreja e mesmo assim não ter nascido de novo. Acredite em mim, eu já vi pastores nascendo de novo. Porque religião não salva ninguém. Religião é forma sem vida, é estrutura morta. Não basta você vir aqui porque você gosta de ver o pastor pregando ou o irmãozinho cantando. Irmãos, nascer de novo não é gostar do pastor pregando, nascer de novo é amar a Cristo. Portanto, eu quero ser aqui agora bastante rasgado com você. Quero ser bastante direto com você. Jesus não está perguntando quantos quilômetros você já percorreu indo para a igreja. Jesus não está perguntando se você já subiu o monte ou já desceu do monte. Jesus não está perguntando se você já viu o milagre ou se você já recebeu o milagre. Jesus não está perguntando se você já fez campanha. Jesus não está perguntando se você é amigo do pastor, ou como eu disse anteriormente, amigo da galera. Jesus não está perguntando se você deu uma melhoradinha. O que Jesus está perguntando é: você nasceu de novo? Porque você pode ter feito tudo isso sem nascer de novo. Pode ser que o Senhor trouxe vidas aqui nessa noite para nascerem de novo. A cruz te salvou, a graça te alcançou, você tem dentro de você um novo coração. Irmãos, Jesus não nos converte para um lugar, Jesus nos converte para Ele. É para Ele. Não é para um lugar, não é para uma denominação, não é para uma placa de igreja. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Novo nascimento não é algo que você pode fabricar. O Espírito Santo é irresistível. O Espírito Santo é incompreensível. O Espírito Santo, ele pode ser carinhoso como uma brisa, mas ele pode ser também selvagem como um furacão. Ah, o Espírito Santo. Tem gente que pode até cantar músicas, mas não adora a Deus. Tem gente que até teve uma educação cristã, mas não se tornou um filho de Deus. Jesus aqui pegou pesado com Nicodemos. Nicodemos, eu sou o único capaz de te salvar. Vamos ler aqui o final, vem comigo para o verso 11, o time de adoração pode subir. Olha o que está escrito. Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém, presta bastante atenção nesse versículo, ninguém subiu ao céu. Ninguém, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo que nele crê tenha a vida eterna. Nicodemos, ele estava impressionado com os milagres, mas ele não sabia que era Jesus. Irmãos, Jesus está falando, somente eu
que desci do céu, eu sou capaz de te levar para lá. O único capaz de te levar para o céu é aquele que desceu de lá. E aqui nós vemos então, irmãos, a citação que Jesus faz acerca daquilo que está relatado em Números capítulo 21, quando o povo que havia se rebelado contra Deus, havia sofrido então uma grave consequência, e o Senhor então permitiu com que serpentes venenosas picassem o povo, e muitos morreram. E naquele contexto onde o povo estava sofrendo as consequências do seu pecado e da sua rebeldia, o Senhor ordenara a Moisés, que Moisés então estabelecesse uma serpente de bronze, e que ele colocasse essa serpente de bronze em uma haste. E sabe o que é poderoso? É que o Senhor Deus virou para Moisés e disse: você apenas vai levantar essa serpente de bronze, e todos aqueles que olharem para a serpente de bronze serão salvos. Irmãos, Moisés recebeu de Deus uma saída, mas sabe o que nos chama a atenção? Que essa saída não se tratava de matar as serpentes que estavam causando dano, aquelas serpentes venenosas. Essa solução não se tratava de nenhum tipo de antídoto que as pessoas poderiam receber, não era nenhum tipo de vacina que as pessoas deveriam tomar. Essa questão não se tratava de sancionar novas leis contra as serpentes, mas a solução era muito simples: basta olhar para a serpente, basta olhar para a serpente. Muitas vezes nós queremos uma solução um tanto quanto sofisticada demais para os nossos problemas. É tanta gente buscando socorro em tudo quanto é tipo de lugar. Hoje em dia tem método para tudo. Hoje em dia se propõe salvação para tudo. Faça isso que você vai ganhar aquilo. Faça isso que você vai ser livre daquilo outro. Tantos lugares, tantas soluções. E o nosso problema é esse, o problema do ser humano é que ele acha que a sua solução precisa de vir de uma forma enigmática ou complicada, mas a salvação estava apenas em olhar para a serpente. Jesus está dizendo: Nicodemos, assim como lá atrás essa serpente foi levantada, é necessário que o Filho do Homem seja então levantado, para todo aquele que olhar para ele ser salvo e ter a vida eterna. Eu me lembro do que está relatado no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no final do verso 21 e no verso 22. Final do verso 21, Isaías 45 diz: pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador, não há além de mim. Isaías 45 verso 22, a palavra de Deus diz: olhai para mim e sedes salvos. Irmãos, já estava escrito: olhai para mim e sedes salvos. A Bíblia desfaz todas as soluções mágicas do homem moderno. Sabe por quê? Você não precisa ter um bom estudo para olhar para cima. Você não precisa ter faculdade para olhar para o alto. Você não precisa de ter feito mestrado, doutorado ou PhD para olhar para cima. Uma criança pode olhar para cima. Uma criança pode olhar para o alto. Uma criança pode olhar para o céu. Irmãos, Cristo foi levantado para todos aqueles que o contemplarem serem salvos. Como aquele homem que estava crucificado ao seu lado. Ah, irmãos, o que aquele homem fez para ser salvo? Irmãos, aquele homem não fez nada.
Aquele homem apenas olhou para ele e falou: você não merece estar aqui. Aqui é o meu lugar, eu sou pecador, você não. Aquele homem olhou para ele e falou assim: eu sei quem você é. Você sabe? Se você quiser nascer de novo, eu quero te falar uma coisa: você não precisa de nenhuma fórmula mágica. Basta olhar para o alto, arrepender dos seus pecados e dizer: eu sei quem tu és, eu sei quem é você. Oh, existe uma porta aberta nessa noite, existe um portal celestial nessa noite. Irmãos, na igreja Emaús, o Senhor reservou esse dia para ser verdadeiramente um dia de salvação. O novo nascimento ocorre quando os homens conseguem ver o Cristo crucificado. Porque quando você vê Cristo crucificado, você está vendo Deus morrendo pelos seus pecados. Oh, irmãos, eu disse hoje pela manhã algo que eu acredito. Alguns acham que o maior erro da humanidade tenha sido a construção da bomba atômica. Outros até mesmo poderiam afirmar que o maior erro da humanidade foram os holocaustos. Ou até mesmo alguém poderia reconhecer ou constatar que o maior erro da humanidade teria sido a escravidão. Por mais que todas essas coisas são completamente terríveis e abomináveis aos olhos de Deus, eu acredito que o maior erro da humanidade é o que está relatado em João capítulo 1, versículo de número 11. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. O maior erro da humanidade é se você não recebe aquele que veio para você. Portanto, eu finalizo chamando a sua atenção a uma expressão que apareceu nesse texto e que também aparece aqui nesse versículo de João 11 que eu acabei de citar. A palavra do Senhor diz: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. Aquele que desceu. Nós vamos terminar nisso. Aquele que veio. Isso é tão profundo, irmãos. Nós poderíamos pregar apenas essa frase: aquele que desceu, aquele que veio. Irmãos, para que ele veio? Por que veio? Por quem ele veio? Quem o enviou? Como ele largou o seu trono de glória para nascer em um berço de palha? Como que ele largou um ambiente tão santo e poderoso, puro, para habitar no meio de um povo de lábios impuros? Você sabe? Ele desceu. Talvez é a frase mais amorosa da Escritura Sagrada. Ele veio. É a frase mais linda da palavra de Deus. Sabe por quê? Se ele veio, isso significa algo: que ele não te deixou sozinho. Se ele veio, isso significa algo: que ele não deixou você apenas condenado. Se ele veio, significa algo: que ele decidiu se envolver pessoalmente no projeto de te salvar. Um grande teólogo certa vez disse que o maior desejo de Deus é se tornar o Deus da humanidade. Nessa noite, a pergunta que o Espírito Santo nos diz, nos fala é: você nasceu de novo? Oh, irmãos, como pode gente como nós sermos salvos?
Gostaria de convidá-la a se colocar de pé. Eu quero te dar uma oportunidade de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Eu quero te dar uma oportunidade de você olhar para o alto, de você olhar para o céu e contemplar grande salvação. Naquele dia, algo ficou evidente. A posição de Nicodemos não era suficiente para salvá-lo. O conhecimento de Nicodemos não era suficiente para salvá-lo. As finanças de Nicodemos não era suficiente para salvá-lo. A influência de Nicodemos não era suficiente para salvá-lo. O poder religioso ou o poder político de Nicodemos não era suficiente para salvá-lo. Os mais poderosos da terra só tem uma chance de serem salvos se eles se dobrarem. Aquele que não pode ser visto apenas como filho do Zé Carpinteiro. Sabe o que é interessante? Algo começou a mexer com Nicodemos. Nicodemos percebeu: isso aqui não é normal. Certamente da parte de Deus esse homem foi enviado. Talvez pode ser que você seja um simpatizante desta fé, mas Deus não te chama apenas para você se simpatizar com a fé. Deus te chama para ser um homem e uma mulher de fé. Nada é mais importante do que o novo nascimento. Você sabe como que uma igreja cresce? Uma igreja não cresce simplesmente porque existe um número maior de pessoas frequentando o seu culto. Uma igreja não cresce simplesmente porque pessoas estão saindo de uma denominação, chegando na outra. Verdadeiramente uma igreja cresce quando vidas estão nascendo de novo. O que eu desejo, irmãos, é que nós, como igreja Emaús, possamos ver e contemplar um verdadeiro crescimento. Pecadores se arrependendo dos seus pecados e poderosos entregando o governo das suas vidas ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré.